Olá, povo querido, graça e paz, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus, aonde vai ser certamente uma resposta para a sua vida. Você que orou e disse: Deus, fala comigo, será que eu confundi a tua voz? Será que eu me enganei em oração? Eu vou trazer aqui essa resposta de Deus para você que pediu uma resposta para Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 5, diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Se você prestou bem atenção na mensagem de Cristo, você deve ter percebido que Jesus estava num determinado lugar com seus discípulos. Ele entra com esses mesmos discípulos em um barco, e ele com os discípulos passa para um outro lado. Esse outro lado, com relação aos discípulos, eu chamo de lado perigoso. Com relação aos discípulos, lado da dúvida, lado da insegurança ou lado da incerteza. E por que esse outro lado eu chamo de tudo isso? Porque esse lado é o lado de quando nos falta algo. Quando nos falta algo por algum lado, por alguma coisa, por alguma realidade. Esse algo que vai nos faltar em algum momento, vai ser exatamente quando algo nos faltar, que o tentador vai se aproximar para nos sugerir algo. E é quando algo nos falta que o tentador começa a tentá-lo, muitas vezes para tirar alguém da igreja, muitas das vezes para acabar uma família, muitas das vezes para alguém fechar as portas do comércio, muitas das vezes para alguém desistir do seu sonho, muitas das vezes para alguém pensar: a minha oração não está sendo ouvida, está sendo em vão o que eu estou fazendo, eu estou perdendo tempo no que eu estou fazendo. É quando algo nos falta que o tentador se aproxima para nos sugerir alguma coisa. É sempre assim, pode observar, queridos, você que vai ver essa mensagem. Normalmente, quando algo nos falta, ali vai manifestar a nossa fraqueza humana, a maioria das vezes. E é ali onde o tentador vai se aproximar para dizer assim: tá vendo que não está adiantando? Tá vendo que você está perdendo tempo? Tá vendo que não está resolvendo o seu problema? Aí o diabo, quando algo falta na vida de um alguém, ele vai usar a boca de alguém para dizer assim: aí, ó, adianta, você está na igreja. Você está na igreja, teu problema não está resolvendo. Você está na igreja, teu marido não muda. Você está na igreja, mas o teu casamento está bagunçado, a porta não abre. Você está na igreja, mas o teu filho está perdido nas drogas, na prostituição. Você está na igreja, mas está tudo dando errado na tua vida. Ou seja, é quando nos falta algo que nós temos que vigiar. É quando nos falta algo que nós temos que orar mais. É quando nos falta algo que nós temos que buscar mais a Deus. É quando nos falta algo, é aí onde devemos confiá-lo. Aqui Jesus estava com os discípulos, e ele sai com esses discípulos de um lugar para outro lado, como falei, lado da dúvida. E quando sai do lugar onde está, que já andou mais da metade do caminho, aí os discípulos se dão conta que o havia deixado o pão para trás. E quando eles se deram conta que não estava levando o pão, mesmo Jesus estando junto, veja que Jesus estava com os discípulos. Mas o fato de faltar o pão, ou deles ter esquecido o pão, que não foi por acaso. Porque se Jesus estava junto, Jesus sabia que eles não estavam levando o pão. Mas Jesus não lembrou a eles, porque Jesus sabe de todas as coisas. E por que Jesus deixou faltar? Porque quando nos falta algo, que a nossa fé é provada. É quando nos falta algo que ele vê verdadeiramente quem crê e quem não crê, quem é da fé e quem não é, quem vai perseverar e quem vai desistir. É quando nos falta algo que Jesus percebe quem está ouvindo a voz dele e quem está ouvindo a voz do adversário. É quando nos falta algo que ele percebe verdadeiramente quem é e quem não é da fé. Muitas pessoas, quando algo falta, têm negado a fé. Muitas pessoas, quando algo falta, confundem a voz de Deus. Aliás, está aqui a resposta para você. Você que confundiu a voz de Deus.
Você que diz assim: ah, pastor, eu orei, Deus falou comigo, e por isso, pastor, eu me afastei. Eu vou te dizer, você confundiu a voz de Deus, sim. Na hora que te faltou algo, você confundiu a voz de Deus, você se enganou completamente. Não foi a voz de Deus que você ouviu. Alguém que ouve a voz de Deus não vai desistir do seu sonho. Alguém que ouve a voz de Deus não vai desistir do que quer. Alguém que ouve a voz de Deus jamais vai abandonar a presença. E o que está te faltando é exatamente porque você está longe da presença, pelo fato de você ter confundido a voz. Alguém que ouve a voz de Deus jamais vai desistir da sua família, jamais vai desistir do que Deus tem para aquele alguém próprio. E tem pessoas que têm faltado algo e por isso têm desanimado na fé. Tem pessoas que têm faltado algo, a fé está sendo provada, alguns vai ser aprovado, outros está sendo reprovado. Por quê? Porque está confundindo a voz de Deus. Então não confunda a voz de Deus. E o próprio Cristo deixou que eles esquecessem o pão. E por que o próprio Cristo deixou? Para lá na frente ele provar a fé de cada um daqueles discípulos e saber quem de fato confiava e quem não confiava na palavra dele. Porque Cristo, ele tem o poder, a grandeza ou a onisciência de trazer à existência as coisas que não existem. Porém, Jesus estava no barco com esses discípulos, mas eles, por sua vez, questionaram o fato de não ter pão. Jesus estando junto. Se Jesus estava junto, ele é dono de toda a grandeza. Se Jesus estava junto, ele é dono de toda a provisão. Se Jesus estava junto, ele é dono de todo socorro. Se Jesus estava junto, ele é dono de toda providência. Se Jesus estava junto, significa que ele estava com aqueles discípulos. Então, se ele está com você, por que você está confundindo? Ou por que você confundiu a voz de Deus? Se Deus está com você, por que alguns estão descendo do barco? Se Deus está com você, por que você acha que ouviu a voz de Deus e abandonou a fé? Se ele está com você, por que você desistiu do seu sonho? Não foi a ele que você ouviu. Porque quem ouve a voz de Deus jamais vai abandonar o barco. Ele está olhando para você agora, falando com você que me ouve do outro lado e dizendo assim: pode apostar, você não ouviu a voz de Deus. Porque se você tivesse ouvido a voz de Deus, você não tinha descido do barco. Mas ele mandou vir aqui para te dizer que ele está estendendo a mão para você de novo e dizendo assim: volta para o barco. Porque a situação de alguns só está piorando pelo fato de ter descido do barco. E ele está falando assim: o fato de você ter descido do barco está te faltando algumas providências, porque você confundiu a voz dele. Mas ele está dizendo assim para você: volta para o barco, e ele vai voltar a te trazer providência novamente. Agora você escolhe ouvir a voz de Deus mais uma vez, ou continuar em outro barco, em outra maré, e a situação continuar do que está para pior, faltando pão. Ele está mandando você voltar para o barco, porque não tenha dúvida, alguém que pediu uma resposta para Deus, alguém que se afastou dele por alguma realidade, pode apostar. Eu vim te dizer isso, não foi a Deus que você ouviu, você confundiu a voz de Deus. Você pode dizer assim: pastor, eu orei, eu jejuei, mas eu continuo te dizendo, você confundiu, não foi a Deus a quem você ouviu. Tá bom, queridos? Muitas das vezes Deus deixa nos faltar alguma coisa para provar a nossa fé. Deus deixa nos faltar alguma coisa para ver se a gente vai perseverar, mesmo faltando, por crer na palavra, por crer que Ele pode prover na nossa vida, ou se a gente vai desistir. Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão abrindo mão, estão descendo do barco? Quantas pessoas estão questionando por faltar algumas coisas? Foi o caso desses aqui. Jesus estava ali com eles, mas mesmo Jesus estando, eles questionou. Eles questionou e falou: não, é porque esquecemos o pão. E aí Jesus alertou no versículo de número 6. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque Jesus sabia que exatamente naquilo que estava faltando a eles, era naquilo que o diabo ia trabalhar. Naquilo que estava faltando, era ali que o diabo ia agir. Naquilo que estava faltando, era ali que o diabo ia usar a boca de alguém, fariseu e do saduceu, para se aproximar, para sugerir algo aos próprios discípulos de Jesus Cristo. Então Jesus alertou antes que o diabo se aproximasse.
Jesus alertou antes que o tentador se aproximasse. Jesus alertou antes que o tentador sugerisse algo. E eu vim alertar você aqui debaixo da unção de Deus. Cuidado você que está confundindo a voz de Deus. Cuidado você que o tentador está te sugerindo algo. Cuidado você que talvez o tentador está se aproximando e está tentando te sugerir algo de alguma forma. Cuidado para que você não confunda a voz de Deus também. Cuidado com o fermento, porque fermento contamina. Fermento deixa a mente da pessoa poluída, cauterizada. E tem muitas pessoas que têm confundido a voz de Deus por causa do fermento. O diabo usou a boca talvez do marido. O diabo usou a boca do filho. O diabo usou a boca de alguém próximo para dizer assim, tá vendo? Tua vida está resolvendo. Teu problema está resolvendo. Olha como que está a tua vida e você está na igreja. E certamente o diabo continua te sugerindo. E eu vou te falar, enquanto você que vai ver essa mensagem, alguns, não todos, enquanto alguns que estão ouvindo essa mensagem, infelizmente está confundindo a voz de Deus. O que está resolvendo na tua vida você ouvir o terceiro? Você ouvir o adversário, você ouvir os inimigos, você ouvir a outros. Está resolvendo o teu problema? Você descer do barco, teu problema está resolvendo? Volta para o barco enquanto há tempo. Volta para o barco antes que seja tarde demais. Volta para o barco antes que o pior te aconteça. Não abandone a fé. Se você quer providência na tua vida, volte a ouvir a voz de Deus de novo. Se não, Ele vai deixar que continue te faltando. Enquanto te faltar, o diabo vai continuar te sugerindo. Eu venho aqui te alertar. Volta para o barco antes que seja muito tarde. Olha o versículo de número 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Por que não trouxemos pão? É verdade que eles deixaram o pão para trás. Mas aquele que é dono da providência estava ali com eles. Por acaso você não crê que Jesus é com você? Interessante que tem pessoas que de Deus é comigo. Mas eu não entendo como algumas pessoas de Deus é comigo abandonam o barco. Deus é comigo, abandona a fé. Deus é comigo e a pessoa deixa os sonhos para trás. Deus é comigo e a pessoa está abandonando a salvação. Deus é comigo e a pessoa está abandonando a promessa. De que forma você está crendo? De que forma você crê na promessa de Deus, abandonando, deixando de lado? Como esses aqui estavam fazendo? Ao ponto de Jesus ter que repreender? Foi necessário que Jesus repreendesse para que eles pudessem acordar e se dar conta de que aqueles que estavam com eles eram donos de toda a providência, de todo o recurso. Não é abandonando o barco que o problema vai resolver. O problema só resolve quando nós permanecemos no barco onde Jesus está presente. Quando a gente ouve de fato a voz dele e não quando a gente confunde. No versículo de número 8, diz assim: percebendo Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quanto cesto tomaste? Nem dos 7 pães para que 4.000, de quanto cesto tomaste? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Pessoas que ouvem a outros, pessoas que ouvem fariseu, pessoas que ouvem saduceus, pessoas que ouvem algo errado, pessoas que ouvem a outro qual a quem você está ouvindo não está resolvendo o teu problema. A quem você está ouvindo, em vez de resolver o teu problema, você acha que é prova e não é prova, é maldição, só está piorando. Pessoas que ouvem alguém lá fora e acham que é a voz de Deus. E na proporção de que você ouve a outros, pelo fato de confundir a voz de Deus, pelo fato de você estar contaminado, de estar com a mente corrompida ou cauterizada, a porta não abre, as coisas não andam, e aquilo vai se tornando uma ilusão. Você vai perseverando longe da presença de Deus, longe de Deus, confundindo a voz de Deus, e o problema só vai piorando. Eu vim te dizer, até onde você vai confundir a voz de Deus? Até onde você vai ouvir a outros? Até onde você vai insistir em algo que não está resolvendo o teu problema? Até onde você vai aceitar o fermento do fariseu, do saduceu? Até onde você vai confundir a voz de Deus com a voz do adversário? Até onde você vai ver pelos olhos da carne, em vez de você abrir o coração e ver pelos olhos do Espírito?
Até onde muitas pessoas vão sofrer? Até onde muitos vão continuar rebelde, ouvindo a voz do inimigo e achando que estão ouvindo a voz de Deus? Tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz do inimigo e não tem paz. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz do inimigo e as noites estão sendo de angústia. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz do inimigo e o casamento está cada vez pior. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz de Satanás e o problema não está resolvendo, só está piorando, só está piorando. Até quando você vai ser rebelde à voz de Deus? Até quando vai sofrer? Até quando você vai negar a fé? Até quando você vai permanecer num barco qual Jesus não está presente? Ei, é com você que eu estou falando. Ouve a voz de Deus, volta para o barco antes que seja tarde demais. Enquanto esses aqui estavam ouvindo a voz dos outros, o problema deles não resolvia, até que Jesus repreendeu, para que eles pudessem acordar e se dar conta que Jesus não estava falando de pão, mas estava falando de outros a quem os próprios dele estavam ouvindo. Será que você também não está confundindo a voz de Deus ouvindo a outros e achando que é a voz de Deus que você está ouvindo? Tá bom, queridos? Eu vim trazer isso da parte de Deus ao seu coração. Cuidado para você não confundir a voz de Deus, está ouvindo a outros, e achar que é Deus a quem você está ouvindo. Tá bom? Não se esqueça, normalmente é quando nos falta algo que o tentador se aproxima. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.